Para entendermos melhor como o espaço geográfico pode nos ajudar a evitar as pandemias, primeiro nós precisamos entender alguns conceitos, como, por exemplo, o próprio espaço geográfico. Em termos gerais, o espaço geográfico se difere do espaço natural. Em função do próprio espaço natural não sofrer diretamente com as consequências das práticas econômicas, sociais, culturais, cotidianas presentes na sociedade e que envolve tanto o meio rural quanto o meio urbano. Existem vários conceitos para espaço geográfico. Em alguns casos, ele é visto apenas como um receptáculo, um palco das atividades humanas. Já em outros, ele é concebido como uma conjunção dos elementos da natureza. A pandemia e epidemia são conceitos que causam muita confusão, por serem parecidos, e para entendermos melhor nosso tema, precisamos entender essa diferença. Uma doença se torna uma pandemia quando se dissemina em níveis mundiais. Já uma pandemia pode começar como um surto ou uma epidemia, ou seja, surtos, pandemias e epidemias têm a mesma origem. O que os diferencia é a escala da disseminação da doença. Um surto ocorre quando há aumento localizado do número de casos de uma doença. Por exemplo, o próprio Covid-19 começou como um surto, quando os casos ainda estavam localizados apenas na China. Já uma epidemia se dá quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em diversas regiões, estados ou cidades, porém sem atingir níveis globais. E uma endemia ocorre quando a doença é recorrente naquela região, mas não há aumento significativo de casos e a população convive com ela, como, por exemplo, a dengue aqui no Brasil. Outro conceito importante é a segregação espacial. A segregação espacial, também chamada de segregação urbana, refere-se à periferização e à marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos, culturais, históricos e até raciais no espaço das cidades. Alguns exemplos de segregação urbana mais comuns é a formação das favelas. A desigualdade social é a diferença econômica que existe entre determinados grupos de... Vamos lá. O que é segregação socioespacial e socioeconômica? O que é segregação? Nada mais é do que a separação geográfica em razão de sua raça, etnia, religião ou qualquer outra categoria que é usada como motivo de discriminação espacial dos seus membros. Discriminação espacial é a conduta de impor o direito de uma pessoa. Exemplo: você entra em uma loja de marca no shopping e a vendedora olha para você e, de acordo com as suas características, ela diz assim que você não tem condição de comprar na loja dela. Isso é discriminação espacial. Agora, segregação socioespacial é um processo que fragmenta as classes sociais em diferentes espaços da cidade. As desigualdades que existem na sociedade se concretizam no espaço geográfico. Isso é causado pelas classes sociais, e o que causa isso é o próprio público, que dá valor aos investimentos nas áreas ocupadas pelos mais ricos. Condomínio fechado é um exemplo. E as pessoas que moram nesses lugares sempre têm insegurança, medo de sair de casa e alguém for lá roubar. Então sempre tem insegurança, violência, sempre tem marginalização nesses lugares. Agora, segregação socioeconômica é baseada na distribuição de renda desigual. Favela, os cortiços, é um exemplo. Essas pessoas não recebem muita coisa para fazer. E isso é feito pela falta de investimento em política social. Acaba levando à fome, à pobreza e chega a levar a outras coisas, como desemprego, alta taxa de mortalidade infantil, violência e etc. Isso está em alta, não está? De acordo com o IDH de 2010,
isso está em alta. E de acordo com os economistas, eles concordam em alguns pontos nessa tese. Porque famílias de baixa renda tendem a investir menos em educação e reduz a chance de encontrar empregos bem remunerados. O que é pandemia? Disseminação de uma doença que alcança o mundo todo. Isso ocorre quando há uma epidemia em uma região, mas que se espalha globalmente, atingindo todo o planeta. Peste bubônica. A doença é considerada historicamente a causadora da peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 milhões e 100 milhões de pessoas na antiga Eurásia. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial de 450 milhões de pessoas para 350 milhões. Varíola. O vírus variole era transmitido de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. Os sintomas eram febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto. Felizmente, foi erradicado do planeta em 1980, após campanha de vacinação em massa. Cólera. Sua primeira epidemia global em 1817 matou centenas de milhares de pessoas. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados e é mais comum em países subdesenvolvidos. Gripe espanhola. Acredita-se que entre 40 milhões e 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia de gripe espanhola de 1918, causada por um subtipo de vírus da influenza. Mais de um quarto da população mundial na época foi infectada e até o então presidente do Brasil, Rodrigo Alves, morreu da doença em 1919. O vírus veio da Europa a bordo do navio Demerara. O transatlântico desembarcou passageiros infectados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Gripe suína, H1N1. O vírus causador da chamada gripe suína foi o primeiro a gerar uma pandemia no século XXI. O vírus surgiu em porcos no México em 2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele ano e no fim de junho, 627 pessoas estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. Covid-19. O primeiro caso da pandemia pelo novo coronavírus foi identificado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Em fevereiro, a transmissão do Covid-19, nome dado à doença, no Irã e na Itália chamaram atenção pelo crescimento rápido de novos casos e mortes, fazendo com que o Ministério da Saúde alterasse a definição de caso suspeito para incluir pacientes que estivessem em outros países. No mesmo dia, o primeiro caso no Brasil foi identificado em São Paulo. Em março, a Organização Mundial da Saúde definiu o surto da doença como pandemia. Poucos dias depois, foi confirmada a primeira morte no Brasil, em São Paulo. No mesmo dia, 2 pacientes que haviam testado positivo para coronavírus do Rio de Janeiro vieram a óbito.
As favelas. As favelas estão localizadas em áreas ocupadas irregularmente nas encostas dos morros, nas margens de córregos, rios e canais. As casas são construídas de madeira ou alvenaria, muitas com mais de um andar, sem espaçamento entre uma e outra, criando uma área densamente povoada. As favelas constituem a expressão viva das desigualdades sociais, da marginalização e exclusão social. Elas surgiram com o empobrecimento da população e, sem receber investimentos públicos, começaram a crescer em direção à periferia, onde eram construídos loteamentos clandestinos e cortiços. A cor dominante nas favelas e comunidades são os negros, pois as favelas são fragmentos da escravidão. A pobreza nunca foi somente uma questão de classe. Gênero e raça sempre se envolveram. Os negros brasileiros correspondem a 70,8% de todos os 16,2 milhões que vivem atualmente em situação de extrema pobreza. Os negros conseguiram ter seus direitos, porém na prática não é bem assim. Ainda existe muito racismo no mundo. Moradores de rua. O número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu 140% entre 2012 e março de 2020, chegando a quase 222 mil pessoas. Pode-se afirmar que o surgimento da população em situação de rua é um dos reflexos da exclusão social, que a cada dia atinge e prejudica uma quantidade maior de pessoas. Os motivos para estarem nessa situação são a falta de uma moradia fixa, de um lugar para dormir temporário ou permanentemente, e vínculos familiares que foram interrompidos ou fragilizados. E os maiores são o alcoolismo e uso de drogas, perda de emprego e conflitos familiares. Perfil da população em situação de rua no Brasil. Foi possível obter dados sobre essa população no país inteiro. Do total dessa população, 82% é masculina. Quanto à cor de pele, todas as pessoas que vivem na rua, 39,1% se autodeclararam pardos, 29,5% se declararam brancos e 27,9% se declararam pretos. A teoria da lança do escudo surgiu nos Estados Unidos em relação à arma de guerra. Foi feito um tanque resistente a grandes armas de grandes potências. O tanque vai ser vendido no mercado internacional depois que fizerem uma metralhadora capaz de furar o tanque. Em finalidade à teoria da lança do escudo, temos também o coronavírus. O Covid-19 quebrou nossas barreiras. Antes o vírus era apenas em animais, onde já existiu conhecimento e vacinas sobre. Com a imunidade do ser humano mais forte, ocorreu a mutação no vírus, ficando o vírus mais forte. Se não nos preocuparmos com o meio ambiente, é apenas preocupar com o afastamento de animais silvestres da população, não vai adiantar nada. Com o início do Covid-19 em todo o mundo, vários setores da economia deixaram de exercer seu papel na sociedade, de um modo em que empresas do ramo de festas e eventos fechassem as portas, decretando falência. Várias outras áreas da economia perderam seu grande valor devido ao número de compra e venda diminuir gradativamente entre a sociedade. Algumas áreas, como o setor de compra e venda de transportes aéreos, comércio de veículos, serviços de turismo e alojamentos caíram de modo rápido e fácil, perdendo a sua visibilidade e a procura no mercado. Uma das grandes áreas que cresceu durante a pandemia do Covid-19 foi a área da saúde, com estudos sobre a vacina, fabricação de medicamentos e insumo para a prevenção da sociedade. Outros setores que cresceram durante a pandemia foram os deliveries, setores de alimentos, plataformas digitais de comunicação e o atendimento em domicílios. Essas práticas foram reestruturadas para atender todos os tipos de públicos em diferentes lugares. Laboratórios existentes no mundo são Moderna, localizada em Massachusetts, Estados Unidos. O governo americano investiu quase $1 bilhão na empresa para o desenvolvimento e a testagem das vacinas, e o laboratório recebeu 1,5 bilhões de dólares caso ele prove sua eficácia para o vírus do coronavírus.
No final do ano, em novembro, a empresa declarou sua eficácia era de 95% contra o Covid-19. A Pfizer-BioNTech, localizada em Nova York, nos Estados Unidos, teve sua aprovação de 90% de eficácia em novembro, com um gasto aproximadamente de 2 bilhões para sua compra. A empresa pretende até o fim de 2021 produzir cerca de 1,3 bilhões de imunizantes para o mundo todo. A AstraZeneca, localizada no Reino Unido e desenvolvida por Oxford, uma eficácia de 90% de imunização. O imunizante está sendo produzido no Brasil, desde sua aprovação e sua comprovação de imunização. O investimento foi de quase 1,99 bilhões para a produção, fechada com o governo federal e a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, produzida até 2,10 milhões de doses até o final do ano. Os estudos que foram feitos sobre a vacina do Covid-19 em todo o mundo teve um valor bem alto em cada país. Nos Estados Unidos, o valor da primeira dose no país chegou a custar 10 milhões de dólares para a produção de 600 milhões de doses. Segundo as informações da Agência Brasil, o nosso primeiro imunizante no país foi a Coronavac, em 17 de janeiro, na cidade de São Paulo. As primeiras doses foram de um investimento de quase 20 bilhões de créditos extraordinários, assinados pelo atual presidente da República,